mais uma vez aqui com vocês. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o Gustavo e este é o nosso canal For USA Florida. Mais uma vez indo para o trabalho, dando uma caroninha para vocês, aquela caroninha de todos os dias, caroninha básica. Sexta-feira, pessoal, sexta-feira, mais um fim de semana chegando, apesar que amanhã eu trabalho, mas sexta-feira é sexta-feira, né? Hoje eu queria comentar com vocês a respeito, falando alguma coisa sobre mim, né? Porque a diferença de muitos vloggers, eu ainda não fiz assim um vídeo falando basicamente sobre mim, a minha vida, etc. Muito bem, então vamos lá. Preparados? Muito bem. O meu nome é Gustavo. Nome completo, como de todo brasileiro que tem o último nome composto, né? Eu me chamo Gustavo Luiz de Azevedo Morgado. Azevedo por parte da mãe, Morgado por parte do pai. Isso me gerou muitas brincadeiras. Me chamavam também de Morgadinho. E depois você acaba se acostumando, né? Mas no início eu não gostava muito não. Vou mostrar uma coisinha pra vocês aqui rapidamente. O sinal ali tá vermelho. Olha a que ponto chega a nossa loucura, né? Em querer gravar vídeo pra vocês. Tá vendo aqui, ó? O iPhone tá apontado pra rua. Tô gravando na rua. Deixa eu limpar aqui, porque tá muito úmido, ó. Esse é o iPhone. E aqui gravando pra dentro do carro, a GoPro 4, a Silver. E como vocês podem ver aí através da imagem da GoPro Silver, eu tenho a Sony Action Cam. Tá aqui, ó, a Sony Action Cam. Então 3 câmeras, pessoal. Tô testando e também tô querendo melhorar um pouco mais a qualidade dos vídeos, né? E tá aqui, ó. Esse aí sou eu, como diz o Albertinho Gás, né? Tá legal? Então deixa agora eu desligar aqui a Sony. Vou desligar aqui a Sony. Opa. Pronto. A Sony tá desligada. Vou limpar aqui o vidro. Muita umidade hoje. Então, eu sou o Gustavo Luiz de Azevedo Morgado, filho de Gustavo Morgado Filho e Ieda de Azevedo Morgado, ambos já falecidos. A minha mãe morreu há 4 anos atrás, justamente no dia 4 de julho, que é o dia que se comemora a independência daqui da América. Eu morava em Boca Raton na época, quando recebi a notícia, e não pude ir, né? E quando cheguei lá para me despedir da minha mãe, ela já havia sido enterrada. Um tio e uma tia minha que moram lá em Bangu tomaram a frente da situação e fizeram o que tinha que fazer, né? E para mim, uma coisa que eu não gosto nem de lembrar até hoje, porque eu não encontrei passagem para poder ir logo no dia seguinte, né? Eu só pude chegar lá no Brasil no dia 9 ou 10 de julho, e ela tinha morrido no dia 4. Foi enterrada acho que 2 dias depois. O meu pai, Gustavo Morgado Filho, ano de 90, eu casei em 4 de novembro de 89. Pessoal, vou completar 26 anos de casado. E o meu pai veio a falecer em fevereiro de 90. Mas vou pouco da minha infância. Vou dividir esse vídeo por partes, porque certamente vai
eu esqueci de tirar o Pro Tune e colocar Low Light, tá bom? Mas aí eu coloco a imagem do iPhone e fica tudo certo. Então, eu nasci no dia 17 de março de 1965, tenho 50 anos, motor 5.0 e nasci no bairro da Penha, lá na zona da Leopoldina, né? Ali Penha, Ramos, Olaria. Mas fui criado em Coelho Neto. Morei nas ruas Ibotim, a minha preferida, Catanduva e Simbres. E também tinha muitos amigos ali pela Rua Orlândia, Rua Nova e todas aquelas ruas ali da Redondeza. E era magrinho, tinha um cabeção, por isso também me chamavam de cabeça, o cabeção, perna fininha, arcada, mas bom de bola, viu? Bom de bola. E como todo garoto do subúrbio, cresci jogando bola na rua, soltando pipa, muita pipa. Naquela época ainda não tinha, ou se tinha, pelo menos eu nunca prestei atenção em jogos eletrônicos, né? Eu até nem não gostava quando passou a se tornar uma febre, Atari, tanto que meu primeiro jogo foi o Sega, já quando já tinha me tornado adulto. Eu gostava de subir em árvores, nas mangueiras, nas inúmeras mangueiras que tinha lá na Rua Ibotim, e arrancar manga, comi muita manga, chupei muita manga, carambola, jamelão, comi muito inhame, peguei muita rã, gostava muito de pegar rã, fazer rã com farofa. Então essa foi a minha infância, pessoal. Infância essa, eu vou, na medida do possível, estabelecer um paralelo, ou seja, uma comparação da minha infância, há anos atrás, com a infância da garotada de hoje, né? E ver as diferenças. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, você não pode soltar pipa, né? É proibido, a não ser que você vá para um parque. Mas as pipas daqui, que são chamadas kites, são bem diferentes, né, das de lá do Rio de Janeiro, por exemplo. Seria mais o estilo assim Niterói. Niterói que gosta de raia, né? Então seria mais o estilo de Niterói. E brinquei muito de polícia ladrão, pique-esconde, pique-lateiro, rodei muito peão, bola de gude, pera uma maçã, salada mista, que era uma brincadeira que quando a pessoa que tapava os nossos olhos, né, era assim conhecida, a gente falava, ó, dá um toque aí quando estiver na fulana. Aí quando perguntava, é esse? Não, é essa? Não, é essa? Não. Aí quando chegava na fulana, aí dava um toquezinho assim no olho, né? Essa? É! Pera uma maçã, salada mista. Salada mista. Aí ia lá, dava um selinho. Aquela coisa inocente, né? De criança. E aqui você não vê nada disso, né? Até porque a molecada de hoje, a diversão deles é ficar em casa jogando videogame, ou então vendo televisão, engordando a beça, praticando pouco esporte. E por
isso que essa nação aqui está se tornando um país de obesos. Então eu não trocaria a minha infância pela infância dos dias de hoje. Eu não trocaria, sinceramente. Apesar dos meus pais serem muito restritos, mais a minha mãe do que o meu pai, eu me diverti muito, pessoal, brinquei muito. Filho único, o primeiro filho do meu pai e da minha mãe morreu, se chamaria Luiz Gustavo. E aí eu nasci, quando eu nasci, minha mãe tinha 32 anos, meu pai acho que 36. Para os padrões da época já eram considerados, assim, digamos, entre aspas, velhos, né? Para serem pais. Então, a minha mãe sempre teve muito cuidado comigo e como eu era frágil fisicamente, né? Então, minha mãe era super protetora. Era considerada aquele filhinho de mamãe, né? Ela me proibia de muitas coisas, mas ainda assim eu aprontava, pessoal. Aprontava, fazia muito, como era comum falar nos tempos antigos, fazia muita arte. Era muito arteiro. E, poxa, jogava futebol 3 peladas por dia. E eu lembro quando... Porque eu morava na rua Simbres, mas eu tinha avó, tias que moravam num casarão na rua Ibotim. E bastava pular um muro, que a rua Simbres era uma rua sem saída, e o final da rua era um muro. Então bastava pular aquele muro e eu já estava na rua Ibotim. Então eu tinha amigos na rua que eu morava, mas eu gostava muito mais do pessoal da rua onde a minha avó e tias moravam, né? Então eu estava sempre lá. Eu ia para lá 8, 9 da manhã e voltava 5, 6 da tarde. Ou então, quando eu não queria pular um muro, eu também gostava muito de correr, eu ia correndo, pegava uma carreira e ia direto. Gostava muito de correr. Mas grande parte da minha infância eu passei na rua Ibotim. Então a gente jogava futebol. Quando asfaltaram a rua, antes disso, poxa, foi uma festa tremenda, porque era uma dificuldade ter uma rua do subúrbio antigamente asfaltada. Então quando asfaltaram a rua, aí, poxa, tinha aqueles carrinhos de rolimã, skate, bicicleta, e lá era uma descida, a gente ia lá pro alto da subida, né, e vinha de carrinho de rolimã, vinha de bicicleta, de skate, e, poxa, todo mundo, né, ali todo mundo se conhecia, os vizinhos se conheciam. Então o pessoal ficou até 1, 2 da manhã, né, conversando e celebrando o asfalto da rua, a molecada brincando, aquela coisa toda. No dia seguinte a mesma coisa. Aí depois pintamos a rua, né, demarcamos a rua como se fosse um campo de futebol, fizemos o meio de campo, as áreas, até tiro de escanteio, de corner, né? E a gente jogava futebol ali descalço, rebentava o dedão, a cabeça do dedão do pé, né? Depois passei a jogar calçado, coisa e tal, e soltava muita pipa, aquela festa, aquela movimentação. Poxa, era muito legal, pessoal. E por isso volto a repetir, eu não trocaria a minha infância. Claro, eu vou continuar falando muito mais, né? Tem muitas coisas, por isso que eu vou dividir esse vídeo em partes. Mas eu não trocaria a minha infância pela infância de hoje. Jamais. Eu penso que aqueles que viveram naquela época, eu penso que também eles jamais fariam essa troca, pensam da mesma forma. Porque antigamente se vivia mais e melhor. Essa é a verdade. Tá bom, pessoal? Espero que fique legal aí as imagens com a GoPro. Com o iPhone eu sei que vai ficar legal, que eu tô vendo aqui, tá muito bacana. E talvez, possivelmente hoje, está saindo o novo iPhone e vem com 4K. Talvez hoje eu troque esse e pegue o novo. Tá bom? Valeu então, um grande abraço, muito obrigado por essa carona, pela audiência
e também pela paciência. Tchau, um abraço.